Ucrânia começa um processo de mobilização interna, porque sabe que vai ter que racionar energia. O inverno está chegando dia 21 de dezembro, mas a gente sabe que o frio, né, a demanda por energia, aumenta bem antes no continente europeu. Está chegando e as previsões não são muito boas. Prefeitos, Zelensky, regiões parando de usar trens. O clima vai ser tenso, literalmente, né, o clima vai ser tenso na Ucrânia. Enquanto isso, os países ocidentais anunciam mais sanções ainda ao Irã pela suposta ajuda que vem dando com os drones kamikazes ao território russo, e talvez a notícia mais impactante do dia. Liz Truss, a primeira-ministra que ficou menos tempo no poder, alguns colocam 44, outros 45 dias, renuncia. Por que aconteceu essa renúncia e quais são os motivos, né? Quais são as consequências disso para o Reino Unido? Lembrando que a gente pode ter, inclusive, Boris Johnson de volta. Pois é, pessoal, se bem que eu não tenho muita digamos assim, autoridade para falar de cabelo, mas aquele lá do cabelo meio bagunçadinho, vai. Enquanto isso, notícias importantes também. Da Rússia, a gente teve hoje o Putin anunciando, né, um presente de 20 vodkas, mais uma cartinha bastante carinhosa do Silvio Berlusconi, o que coloca a Giorgia Meloni em maus lençóis. Vamos já discutir o porquê. Congresso americano, desesperado para aprovar, nessas últimas semanas, antes das eleições legislativas, um pacote de ajuda de quase 70 bilhões de dólares, de 50 bilhões de dólares, para a Ucrânia, vamos entender também o porquê, e a Finlândia anuncia a construção de uma cerca dos 1.300 quilômetros de Finlândia e Rússia, porque sabe que a coisa pode não ser boa no futuro próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue, pessoal, me segue lá no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu sempre tô ali comunicando com vocês, passando informações, gravando alguns cortezinhos assim. Acho que é bem interessante para a gente ter uma comunicação mais próxima. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, a notícia importante hoje, que eu falei, né? A Ucrânia, ela utilizou, na semana passada, uma nova tática com chamados drones kamikazes, que atacam pontos de grande circulação de pessoas e principalmente de infraestrutura, para causar meio que terror na população. A população ter terror de sair às ruas. E aí o cara não vai trabalhar, se não vai trabalhar a economia para, você ataca uma indústria, você ataca toda a produção industrial, ataca, por exemplo, pontos de distribuição de água, centrais de energia. A Ucrânia hoje anunciou, né, o Zelensky já anunciou, que a Ucrânia hoje está com 30% da sua energia comprometida. Cara, às vésperas do inverno. O inverno no continente europeu, ele vai do dia 21 de dezembro, geralmente, que é a data do solstício de inverno para eles, até o equinócio de primavera, né? Que geralmente vai do dia 20 ao dia 22 de março. Agora, o inverno, ele começa bem antes no continente europeu. E isso vai fazer com que a demanda energética aumente demais, porque precisa de aquecimento, né, tal. Se você compromete as centrais de energia, hospitais ficam comprometidos, indústria fica comprometida, a parte residencial fica comprometida, um país não funciona, literalmente, sem energia. Então a Ucrânia, já antecipando essa problemática, está anunciando um plano conjunto. O prefeito de Kiev, por exemplo, que é a cidade mais importante da Ucrânia, já anunciou uma série de medidas de racionamento, né, de redução, apagar pontos turísticos, pediu para cada cidadão, assim, o mínimo que seja, economizar o máximo de energia, qualquer ajuda importa. E Kharkiv, por exemplo, região que foi bastante atacada pelos russos, nordeste ali da Ucrânia, também anunciou que o intervalo, por exemplo, entre trens, ele vai aumentar para ter menos circulação e mais economia de energia. Ou seja, a Rússia está atacando não só diretamente no território ucraniano, mas também pontos de infraestrutura, vendo que isso pode dar uma certa vantagem estratégica para eles. E a Europa vem tentando ajudar, claro, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver com as trocas de governantes aí que vem no futuro. Talvez governos mais nacionalistas ascendam ao poder, governos que falam assim, pô, como que eu posso ajudar a Ucrânia se está aumentando o preço da energia em 50%, 60%, 70%? Isso está no radar, tá? Inclusive o Biden está preocupado com isso. Mas por enquanto estão ajudando. Hoje a gente teve, por exemplo, o anúncio que o Irã foi mais sancionado ainda pelos países ocidentais pela suposta ajuda que vem dando à Rússia. Esses drones kamikazes, eles são drones que são produzidos no Irã. Quando você pergunta para o Irã, e aí? E esses drones aí que estão com a Rússia? Eu não sei o que vocês estão falando, não tenho nada a ver com o assunto. Quando pergunta para a Rússia também.
Bom, não sei. Quem comprou? Não, a Rússia não comprou, tal. Mas, cara, é muito estranho, assim, porque o Irã, ele é uma referência militar regional, claro, mas militar, com esses drones kamikazes. São drones iranianos. Então, achar que não tem nenhum tipo de relação pode parecer um pouco complicado, tá? Então, as sanções, elas foram adotadas e, óbvio, que o Irã, ele vai utilizar isso para falar, tá vendo? Os países ocidentais estão bloqueando a gente, estão boicotando a gente, tal. O Irã está acusando o Ocidente, inclusive, e falou nominalmente da embaixada alemã de estar coordenando as manifestações que estão acontecendo nesse momento, por conta da Mahsa Amini, né? Aquela garota que usou o véu de maneira errada, tal. Então, segundo o Irã, é quase uma revolução colorida que vem acontecendo ali. Ou seja, uma interferência coordenada pelos países ocidentais para acabar com o regime iraniano, já que o Irã é um país extremamente estratégico, liderança em petróleo, liderança em gás natural, e que controla o Estreito de Hormuz, passagem muito estratégica. E eu sempre falo aqui para vocês, né? Geopolítica não tem bonzinho. O Irã tá certo? Cara, convenhamos que não, né? É um regime ali bastante fundamentalista, não dá direito às mulheres e tal. O que não quer dizer que o Ocidente também não interfira para acabar com o regime, não porque quer defender a democracia, mas porque sabe que o Irã é um país extremamente estratégico para suas pretensões futuras e é uma liderança regional. Tem alianças com a Síria, tal, países que não são alinhados com os interesses ocidentais. Dá para, né, fazer um sem passar pano para outro, né? Enfim, hoje tivemos também a renúncia. Não era surpresa, né? Eu fiz um vídeo comentando para vocês, inclusive, até no meu Instagram. Eu gravei hoje de manhã, antes da renúncia da Liz Truss. O tabloide britânico, que ele tinha colocado uma live com alface e com a fotinho da Liz Truss, falando, quem apodrece primeiro? Tinha até aposta, pessoal, no site de apostas para saber quem que ia sucumbir primeiro. Mas, enfim, embora a pressão seja grande, ela foi a primeira-ministra que ficou menos tempo no poder, pessoal. 44 ou 45 dias, depende de quanto você inicia a contabilização. Aí, Brasil, né, começa a fazer meme. Fala assim, pô, o que ela fez? Ela foi responsável pela morte, né, da Rainha Elizabeth, porque ela apertou a mão depois que a Rainha Elizabeth morreu. Aí, pelo Príncipe Charles. Basicamente, assim, ela teve um período muito curto, né, como primeira-ministra. Ela pretendia ser a nova Margaret Thatcher, mas não foi bem o que aconteceu. Margaret Thatcher também do Partido Conservador, cara, é muito respeitada, né, pela direita, não só britânica, mas pela direita mundial, e ela pretendia ser essa liderança, né? O que ela anunciou? Vou fazer um corte significativo dos impostos. Eu sempre falo para vocês, sensacional. Cortar imposto é o que eu mais quero, o Brasil está precisando bastante, né? Só que não adianta você cortar os impostos se você não reduz também os gastos públicos, se você não corta privilégios ligados ao Estado, tal, se você não torna mais eficiente. Porque senão isso gera déficit, isso gera desconfiança. Pô, como que ela vai conseguir pagar as contas? Vai imprimir papel moeda? Vai pegar dívida? De algum jeito vai ter que pagar, se você não está arrecadando impostos. Então a desconfiança na economia do Reino Unido, já com o Brexit, já com a troca de primeiro-ministro e com o anúncio da Liz Truss de renúncia fiscal bilionária e que ainda, pessoal, ia ajudar principalmente a população mais rica dos impostos que ela estava cortando, gerou assim, abalo da sua confiança. Ela teve que trocar de ministro da Finança, que falava agora em aumentar os impostos e não mais reduzir, tá? E assim, fora que ela também é uma personagem um pouco complicada. Era contra o Brexit, depois virou pró-Brexit. Os pais são trabalhistas e ela era contra a monarquia. Aí depois ela virou conservadora, enfim, né? Umas posições um pouco complicadas. A gente teve uma votação muito complicada na quarta-feira, em que a ministra dos Exteriores, pessoal, acabou renunciando, tá? Por confusões que aconteceram. Então a confiança estava muito abalada na Liz Truss. Ela anunciou a sua renúncia. A gente vai ter agora uma nova reunião do Partido Conservador e a escolha vai ser feita até o dia 28, tá? Desse mês. Só porque o Partido Conservador vai colocar de novo? Porque lembrando, David Cameron fez o Brexit, não concordou, renunciou. Tem a Theresa May, não conseguiu ganhar o Brexit. Boris Johnson conseguiu guiar o Brexit, mas ali, né, Partygate, festinhas, indica o cara acusado de assédio, renunciou. Liz Truss, 45 dias no poder. O que os trabalhistas e a população estão falando? Opa, eu acho que os conservadores não estão muito bem aí para ficar colocando alguém de primeiro-ministro. Óbvio, é papel da oposição. Vendo o aumento da popularidade da esquerda e da centro-esquerda no Reino Unido, o Partido Trabalhista está pressionando para a convocação de um novo pleito, para mudar a Câmara dos Comuns, para ter uma maioria trabalhista, para que eles consigam indicar um primeiro-ministro, mas os conservadores estão resistindo. Embora haja um racha muito grande hoje no Partido Conservador. Porque
a nível, né, nacional, pessoal, 2 partidos. Pô, você acha que 2 partidos representam todas as ideologias? Então, no Partido Conservador, tem uma direita mais liberal, uma direita mais conservadora, uma centro-direita. Por exemplo, né? Eu sei que vai gerar polêmica, mas vamos imaginar, por exemplo, Dória. O Dória seria trabalhista ou conservador? A Simone Tebet seria trabalhista ou conservadora? Percebe? Então, existem várias direitas e várias esquerdas. Então, hoje, o Partido Conservador, ele tá rachado. Pessoal, ele tá rachado dentro dele. E aí existem vários nomes que podem surgir, né? O atual ministro das Finanças, o ex-ministro das Finanças, segundo e terceiro colocado, que perderam para Liz Truss, e até, pasmem, Boris Johnson, que é, segundo jornais ali britânicos, anunciar sua candidatura. Lembrando que quando Boris Johnson saiu, ele falou que era um até logo, ou seja, que ele pretendia voltar. Será que o Boris Johnson, o cabelo mais... Não tenho moral falar de cabelo, hein? Mas o cabelo mais bonito ali do Reino Unido, vai voltar ao cargo de primeiro-ministro? Fato é que ele vai pegar um país com uma inflação muito grande, um país com partido conservador completamente rachado e com grandes dificuldades de isolamento econômico pós-Brexit. Falta de mão de obra, enfim, tá uma situação... E claro, as sanções que também estão impactando bastante o Reino Unido. Situação complicada, não só do Reino Unido, mas para toda a União Europeia. Hoje tivemos também o anúncio que o Silvio Berlusconi, que atualmente, eu lembro que eu ouvia muito falar de Silvio Berlusconi quando eu era mais novo, porque eu sempre gostei bastante de futebol, né? E a UEFA Champions League, antigamente o Milan, era um baita time, hein? Kaká, Pirlo, Gattuso, Inzaghi, Shevchenko e tal. E o dono, né, entre aspas aí, do Milan, era o Silvio Berlusconi. Já foi primeiro-ministro, a figura polêmica, tá? Já foi primeiro-ministro da Itália, hoje tem 86 anos e é senador. A relação entre o Silvio Berlusconi e o Putin, ela é muito próxima. O Silvio Berlusconi fala que o Putin é o seu irmão mais novo, só para vocês terem uma noção. Com o recente aniversário do Silvio Berlusconi, até passando por cima das sanções praticadas à Rússia, o Putin mandou 20 vodkas e mais uma cartinha amorosa para o Silvio Berlusconi. Professor, até aí, abacaxi, né? Qual que é o problema? O problema é que a Giorgia Meloni, que hoje, né, a liderança ali da direita na Itália, ela foi eleita muito com base no apoio no Silvio Berlusconi e no Matteo Salvini, tá? Que são duas outras lideranças da direita, cada um com seu modo. Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni já vêm tendo alguns atritos. O Silvio Berlusconi, segundo notícias locais, considera que a Giorgia Meloni é um pouco arrogante, não aceita as ideias de alguém que é mais experiente, mais velho na política e que vai acabar se dando mal. E a Giorgia Meloni, ela deixou bem claro, a Itália é pró-Ucrânia, a Itália é pró-OTAN. Com essa aproximação de Silvio Berlusconi e Putin, é uma mostra que o Silvio Berlusconi, que é uma base super importante do governo da Giorgia Meloni, pode estar tirando um pouco o cavalinho da chuva. O que, claro, pessoal, impacta bastante, levando em consideração que a gente está falando... Isso aqui está ligado? Tá ligado? Que a gente está falando de um governo novo, né? Um governo novo que conta com a base dessa direita. Será o início do fim, já nem começou direito, do governo da Giorgia Meloni? Pode ser, hein? Enquanto isso, parlamentares dos Estados Unidos, hoje, a Câmara e o Senado é de maioria democrata, tá, nos Estados Unidos, eles são muito favoráveis ao apoio financeiro. Desde o começo do ano, 70 bilhões de dólares, e eles querem apressar uma votação de último momento de mais 50 bilhões de dólares de destino à ajuda à Ucrânia, equipamentos, logísticas e tal. Qual que é o medo? É o que eu sempre falo. A inflação nos Estados Unidos está alta, está faltando combustíveis fósseis, a OPEP cortou a produção de petróleo. Os Estados Unidos têm muito medo que a aplicação de novas sanções e o envio de verbas à Ucrânia possa comprometer a população local. E aí os republicanos, de maneira geral, claro que, de novo, tem exceções, né? Mas eles são mais contrários a esse apoio à Ucrânia. Eles são mais nacionalistas. Pô, se der a gente ajuda, se não, Estados Unidos vem primeiro, tá? Então o pacote de sanções deve ser anunciado aí, aliás, de ajuda deve ser anunciado nos próximos momentos. E para finalizar, pessoal, a Finlândia, que junto com a Suécia está pleiteando a entrada na OTAN, mas a Turquia está boicotando o negócio, está difícil de acontecer, anunciou, por parte do seu parlamento nacional, com apoio da primeira-ministra, a construção de uma cerca nos 150 milhões de euros, tá? Nos 1.300 quilômetros de fronteira entre Rússia e Finlândia. É a demonstração de uma preocupação do que possa acontecer no futuro, lembrando que Rússia e Finlândia
Tem sim rivalidades desde a Guerra Fria. A Rússia invadiu, depois a Finlândia retomou, depois a Rússia tomou de volta. Prometeram não se agredir em troca de uma neutralidade da Finlândia que está sendo rompida nesse momento. Tá? Então, as relações não estão boas e esse muro, né, essa cerca vai ser construída. Isso pode atrapalhar, claro, relações comerciais, mas principalmente relações de turismo também. Um bom papel, né, uma boa parte da grana da economia da Finlândia também vem de turismo, parte dos russos. Ou seja, é uma globalização ideal, né, que pregava a livre circulação de pessoas, mercadorias e tal, aqui meio mais ou menos, né? Cada vez menos se mostra eficiente com essa construção de vários muros, pelas rivalidades, animosidades, pelo aumento das sanções e das barreiras comerciais que existem no mundo. Belezinha, pessoal? Deu para entender o contexto? Se vocês curtirem, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.